Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Convido você a se inscrever gratuitamente aqui dentro do canal, que na parte de baixo aí você vai ter um botão aí para você clicar em se inscrever e deixando aí o sino das notificações devidamente ativado. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. Vou atender diversos pedidos de análise que vocês registraram aqui nos últimos comentários da análise de fechamento do pregão. Lembrando que tem a priorização ali de quem é membro do canal e também para quem enviou o pedido via aplicativo Blue Trace Research. Então são as duas prioridades maiores, depois vem a prioridade de quem é inscrito, que é gratuito, e na sequência atendo também quem não está inscrito no canal. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise de hoje, falando primeiramente aqui do Ibovespa, que terminou o dia apresentando aqui uma queda de 0,36%, em 139.050 pontos o fechamento do dia. Perdeu um pouco de força nessa região aqui de resistência de três topos anteriores. Esses três topos aqui, ó, que é do dia máximo ali do dia 16, depois vem aqui do dia máximo do dia 27 do 5 e depois a região ali do dia 20 do 5. Não necessariamente a máxima, tá? A região que vai aqui desde um patamar principalmente ali dos 139.540 até a máxima histórica 140.381 pontos. O Ibovespa bateu lá, gerou uma sinalização de baixa, que é uma perda da mínima do pregão anterior, aumenta um pouco mais a chance de queda, dentro ainda de uma tendência um pouco mais indefinida, mas com viés de alta. Mantém o viés de alta, mas traz uma expectativa de ter algo para baixo se oscilar abaixo da mínima registrada no pregão de hoje, que foi 138.383 pontos. Enquanto só temos esse sinal de baixa, ele fechamento ainda foi mais fraco aqui, não conseguiu nem fechar abaixo da mínima do pregão anterior, então ainda mantenham aí o seu viés de alta, a expectativa de romper a máxima histórica em 140.381 pontos. O que chama atenção em relação ao pregão de hoje é que se eu olhar aqui as 100 ações que eu acompanho, todas elas com peso igual a 1, a gente teria uma queda hoje de 1,28%. Se a gente olhasse essas 100 ações, a queda teria, pegar ali o desempenho de todas essas ações no dia e dividisse por 100, a gente teria ali uma queda hoje de 1,28%. Mas o Ibovespa terminou o dia com queda de 0,36%. Por quê? Porque a gente teve Petro e Vale subindo bastante, eu vou falar, subindo na realidade, e eu vou falar um pouco a respeito disso aqui, e isso tem, como esses ativos têm um peso muito grande dentro do Ibovespa, termina gerando aí uma aliviada na queda do pregão de hoje. Vamos aqui falar agora olhando agora para o mini índice. Então, só para mencionar aqui, o que isso significa? Que teve muito ativo caindo bem no pregão de hoje e a gente pode trazer alguns de manter o Ibov aqui dentro de uma região de indefinição. Mas enfim, enquanto não perder a mínima do pregão de hoje, mantém aí um viés de alta o Ibovespa. Olhando aqui agora para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, tivemos ali uma pancada para baixo, se recuperou ao bater na média de prazo maior, veio aqui para cima e já gerou um topo descendente, ficando já entre as médias aqui no gráfico de menor periodicidade. Então, o que eu estabeleceria como possibilidade de compra para o próximo pregão de day trade? Eu olharia para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima preferencialmente dos 141.425 pontos. Essa região aqui assim, ó, por aqui, que aqui virou uma resistência, veio para baixo desse patamar e já virou resistência de novo. Então, se abre subindo e passa a proporcionar sinal de alta acima desse nível, é um indicativo que o mercado está mais forte para cima e apoia mais buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento de subida para a região de 141.950 a 142.200, aqui em termos de resistência do mini índice. Por outro lado, abriu caindo, dá para buscar a venda de topo descendente, não olharia muito para pivô de baixo não, mas mais topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos mais próximo da média, tentando pegar um movimento de queda ali para a região de 140.690 a 140.400. Lógico, se ganhar mais força para baixo, segue apanhando um pouquinho mais venda, mas seria um pouquinho mais restritivo em termos de objetivo, porque dentre as médias começa a ficar, não, às vezes não fluir muito, não ir muito para baixo dessa região e voltar aqui a subir. Então, ficar atento aí nessa região de suporte que eu acabei de mencionar. Olhando aqui para o gráfico do dólar, pregão de hoje, dólar caindo
0,65% em 5.460. Então o dólar que está dentro de uma tendência de baixa ameaçou a subida e já está gerando uma nova sinalização aqui para baixo. Ameaçou subir porque superou a máxima do pregão anterior, mas já perdeu a mínima do pregão anterior. Então segue dentro da sua tendência de baixa, sem sinal de alta, sem sinal mais claro de possível primeiro de enfraquecimento da tendência de baixa e depois de reversão. Primeiro, qual o sinal principal que enfraquece a tendência de baixa? Seria um fechamento acima dos 5.547. E o que muda a tendência de baixa de curto prazo? Acima dos 5.620, um retorno do preço acima dos 5.620. Então isso enfraqueceria. Um retorno do preço para cima justamente de média, mais esse 5.547 é o primeiro indício de enfraquecimento da queda da tendência de baixa de curto a médio prazo do dólar, principalmente a de curto prazo. Enquanto isso não ocorrer, olhando mais para 5.447, próximo nível de suporte, depois 5.428. No gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, deu para ver que já voltou forte para baixo dessa região e ao vir para baixo dessa região, tentou voltar para cima dela, já gerou sinal de topo descendente ali no gráfico de 10 e 5 minutos nessa região aqui de 5.468. Então, enquanto estiver abaixo desse nível de preço aqui, principalmente, gerando sinal de baixa mais próximo dessa zona de resistência, ficaria mais para venda. Agora, para compra, ganhou força para cima desse patamar de 468, 470 e passou a proporcionar sinal de alta acima desse nível, daria para arriscar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para tentar aí compra de day trade. Enquanto isso não acontecer, abriu caindo, fica monitorando mais um topinho descendente aí no gráfico de 10 e 5 minutos. Se ficar aqui de lado, bateu aqui nessa região, ficaria mais voltado à venda. Depois de uma lateralização, um movimento maior ali batendo na média, gerar o sinal de baixa aqui no G60, ou G30, ficaria mais voltado a buscar a venda de topo descendente e também pivô de baixa. Olhando agora para as ações, a Petrobras terminou o pregão de hoje, deixa eu pegar o gráfico diário, apresentando uma boa alta de 1,78%, fechamento em 32,05, ou seja, acima dos 31,84. Então foi um bom pregão, fechou bem. E o que seria legal para arriscar uma compra? Se eu entro comprando aqui na superação da máxima dos 32,24, da máxima do pregão de hoje, e coloco o stop abaixo dessa mínima, a gente está falando de um stop na faixa de uns 2,6%. Para a região de topo aqui tem basicamente esses 2,6%, 2,8%. Então, relações de retorno de 1 para 1. Qual seria a alternativa? Gráfico de 105 minutos, ficar de olho justamente se não vai voltar e devolver toda a alta do pregão de hoje, que é voltar fraco e gerar um sinal de alta aí sim, ou de fundo ascendente ou de pivô de alta, chamaria mais atenção para se buscar essa compra na PTR4, ou seja, tem mais pelo menos aqui uns 2 candles aqui para depois romper essa máxima ou mesmo gerar um sinal de fundo ascendente mais próximo da média aqui de 10 períodos do gráfico de 105 minutos, tá? Porque aqui é um patamar de resistência, um patamar de desafio. Então, o papel, como veio subindo fraco desde dessa queda aqui, ó, como ele veio daqui para cá numa subida mais fraca, só ganhou força aqui agora, não é tão difícil acontecer um movimento nesse sentido aqui. Ou seja, ganha força ali para cima e depois já volta, devolve tudo na sequência. Mas, de maneira geral, é um bom pregão que cria um viés de alta proativo dentro de uma tendência indefinida de curto prazo. Esse viés de alta vai ser reforçado se superar a máxima de hoje, 32,24, o que vai aumentar a probabilidade de caminhar para a resistência dos 32,94 a 33,34. A ação, se conseguir superar os 33,34, restabelece a tendência de alta de curto prazo, aqui vista pelo gráfico diário. E o sinal mais negativo para quem está comprado, o mais negativo seria ela retornar para baixo dessa região aqui de R$ 31,10. Isso já significaria lá um bom viés de baixa e um sinal de saída para quem está comprado no curto prazo. Vale 3, fechamento em forte alta de 3,64% em R$ 55,30. A ação com isso anulou sua tendência de baixa de curto prazo. Está tendo uma boa semana ali de alta, a semana está subindo 4,34% essa semana, já são 3 pregões dessa semana, mas esse fechamento aí, muito aqui nessa zona de resistência, já gera uma compra que, de cara, não, eu olharia para um gráfico diário, como eu já venho comentando com vocês. O que me chama mais atenção em termos de arriscar uma compra com melhor relação risco-retorno na Vale 3? Seria o ativo proporcionar correção ou sinal de alta
ultrapassar o 54,05 e depois proporcionar sinal de alta já acima dos R$ 54. Sinal de alta de que forma? A correção aqui de 3, 4 pregões, gerando fundo ascendente, mais próximo da média, acima dos R$ 54, movimentação lateral do preço nessa zona de resistência aqui, e depois gerar um pivô de alta no decorrer da próxima semana. Enfim, teria que ser para a próxima semana, não nesta semana. Tá? Então, o ideal seria na próxima semana. Isso é o que mais me chama a atenção, o que mais encaixaria dentro fazer uma compra para mim. Agora, quem está já dentro do ativo ou abriu compra no pregão de hoje, esse gap de alta do pregão de hoje, junto com essa região de 54, esse 0,5 a 53,83, é uma região de suporte que daria para deixar o stop aqui na faixa dos 53,69. Então, para quem está comprado, quiser um stop ali de proteção de lucro, ou algum posicionamento de stop abaixo de algum nível de suporte, seria na região dos 53,69. Olhando agora para as operações de swing trade. A Asa 3 foi encerrada no pregão de hoje, ou seja, ela ativou o stop que eu tinha colocado em termos de volatilidade no papel. Ela caiu hoje 3,7% e fechou em 39,58. Então essa operação acionou a saída, gerando uma perda de 4,59% na operação e capital total uma redução de 0,5%. O outro ativo que também encerrou a posição no pregão de hoje foi Smart Fit, que eu já tinha reposicionado o stop dessa operação e ela gerou um stop parcial. Olha a queda que ela teve hoje, queda de 6%, fechamento em 23,10. Mas a operação foi encerrada aqui nessa perda dessa região aqui, ó, dessas mínimas anteriores, e ela proporcionou uma perda de 0,94% na operação, capital total uma redução de 0,17%. Então, stop aí parcial, o stop de asa 3 foi um stop cheio, ou seja, do risco máximo que eu coloco, que é 0,5% do capital total alocado aí, que foi disponibilizado para as operações de swing trade. Olhando agora para os ativos de destaque do dia, começando aqui por CSNA3, destaque de alta do pregão de hoje dentro do Ibovespa, alta de 6,13%. Essa alta de 6,13% da ação fechando em 7,97, ela anula a tendência dela de baixa de curto prazo? Não. A tendência é que, se for uma tendência, um ponto ali onde ela recuou, fechou acima da média e voltou a cair, aqui seria o principal ponto para um dos pontos para anular essa tendência, 8,47, superar o 8,47. Vai reforçar ainda mais a mudança de cenário se ela retornasse para cima de um patamar de 8,70. Então, 8,47 já seria um indício de mudança da tendência de curto prazo, reforçando esse sinal se voltar para cima de 8,70. Aqui, essa alta de hoje já traz algum aspecto positivo? Sim, traz um aspecto de enfraquecimento da tendência de baixa de curto prazo. Por quê? Porque ela consegue fechar com bastante força um candle forte de alta acima da média de comportamento dos últimos 10 pregões e levemente acima do último fundo anterior. Então ela consegue, com essa barra de alta, ela fechar acima de níveis de resistência. Então isso é um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Mas já seria um indício para eu entrar comprando essa ação? Não, no máximo eu olharia para um gráfico intraday para ver se busca alguma entrada via gráfico de 105 minutos, de fundo ascendente, de pivô de alta. Essa seria a alternativa de tentar pegar algo maior para cima, só que sem exigir muito para cima contra a tendência do gráfico diário, tentando pegar um movimento para essa região aqui usando um gráfico intraday. Para o gráfico diário, seria o ideal entradas já depois de romper esses 8,47, fundo ascendente, igual eu comentei da Vale 3, tá? É o que mais me chamaria atenção. Mas ativo ainda com um desafio bem grande ali, olhando para o semanal na faixa dos R$ 8,23, antes dessa região de 8,47. O outro papel agora de maior queda do dia, ontem foi a segunda maior queda do dia, hoje foi a maior queda do dia, foi a Açaí 3, Açaí, né? A ação da Açaí, gerando aqui a tendência de baixa. Ontem eu já tinha comentado com vocês aqui que, para quem estava comprado, por exemplo, o ponto de saída, uma oscilação abaixo desse patamar aqui, dessa mínima do pregão de ontem, reforçaria a chance de queda na ação. É uma ação que eu ainda falo que para swing trade não tinha entrada, mas para gráfico semanal, pensando em position trade, essa queda de hoje, ela muda alguma coisa? Não, para curto prazo, eu descarto a entrada nesse momento, mas olhando para um prazo maior, eu já entraria comprando? Não, eu ficaria de olho nas próximas semanas, monitorando algum sinal de alta
após pelo menos aqui mais 1, 2 semanas, ficaria de olho nisso. Mas de maneira geral, agora para swing trade, ela já tinha gerado sinal aí de saída no pregão, no sinal de saída no pregão de ontem, e hoje confirmou essa saída ao perder a mínima do pregão anterior. Só para falar qual o próximo nível de suporte da ação, aqui na faixa dos R$ 9,71, ela fechou com essa queda forte de 7,52% em R$ 10,08. Ativos que vocês solicitaram para análise, começando por Banco do Brasil, alta hoje de 0,37%. A ação, se a gente olhar para um gráfico semanal, está dentro de um processo de correção da queda, que ainda tem espaço em termos de nível de preço, em termos de resistência mais relevante. Estaria aqui mais por volta de R$ 22,90 e depois próximo da média ali de 10 semanas, das últimas 10 semanas, que está na faixa dos 23,29. A semana está em alta de 1,2%, pregão de hoje é um leve alta de 0,37%. Ponto positivo, apesar de ter gerado um sinal de baixa, de ter oscilado abaixo da mínima do pregão anterior, quebrado a sequência positiva de mínimas e máximas ascendentes, a ação se sustentou acima da média. Ela bateu na média, a média funcionou como suporte, ela conseguiu fechar acima da média. Então esse é um ponto positivo. Mais positivo ainda se ela conseguir aí voltar para cima da máxima registrada hoje, que foi 22,07, e reverter o sinal de baixa ao superar os 22,51. Para quem está comprado no ativo, eu sairia de uma posição comprada se ela oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje. Ali, se ela voltar para baixo dos 21,58. Para quem está de fora, porque se ela olhando o gráfico 105 minutos, ó, isso aqui seria um pivô de baixo, já uma tendência de baixa num gráfico de menor velocidade, ou seja, um gráfico intraday, no curtíssimo prazo já seria, se configuraria um movimento de baixa no gráfico diário. Então seria um sinal de saída. Para quem está pensando em abrir compra no ativo, gerou aqui um fundo no gráfico 105 minutos, seria uma das oportunidades. Vou entrar comprando aqui, vou colocar o stop aqui. Ou se eu vou aguardar essa superação dessa máxima aqui, que é a máxima do pregão de hoje, colocar um stop aqui embaixo. Também são algumas alternativas de tentar pegar justamente uma recuperação um pouco maior do papel rumo ali à região dos 22,90, 23 e 29, 23 e 29 eu não diria tanto porque esse valor tende a ir caindo, que é a média do gráfico semanal. Então eu ficaria mais para a região dos 22,90 e lembrando, isso não é a certeza que o papel vai lá, tá? Só se fosse para tomar risco nesse ativo na compra, que seria uma das alternativas que eu enxergo nesse momento. Ainda dentro de bancos, Santander, SAMB 11, está dentro de uma tendência aqui indefinida no gráfico diário, no curto prazo, caiu hoje 3%, fechou em 29,38, mas é um ativo que eu ficaria de olho por um prazo maior, olhando para um gráfico mensal, olha onde ela se encontra, na zona de resistência. Então ela pode dar uma patinada aqui, uma lateralizada aqui nessa região de resistência que vai de R$ 30,21 até um patamar de R$ 30,77. No gráfico semanal dá para perceber que ela já está dando essa patinada, já está ficando mais lateral. Só que ela precisa justamente romper essa região aqui dos R$ 30,72. Se ela fizer isso aqui, dependendo da forma que ela fizer isso aqui, daria para arriscar essa compra. Por exemplo, nesse momento, daria para entrar comprando esse ativo aqui? Não. Quem tiver comprado tem a opção de colocar um stop abaixo da mínima do fundo que ela gerou ali, abaixo dos 28,90, ou oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está de fora, entrada, para arriscar a entrada, seria na região da congestão, dessa lateralização, um fundo aqui na região dos 28,75 até os 28,34, ou se ela romper tudo aqui para cima, seria também outra alternativa, ou aqui rompimento dessa máxima aqui, ou seja, rompimento de 30,35 ou rompimento dos 30,72, sendo mais cauteloso. Mas é um ativo que eu ficaria justamente de olho nessa questão de se gerar algum sinal mais forte de alta aqui de saída dessa congestão, seria um ativo que daria para arriscar a compra. Por quê? Porque se ela sair dessa região de resistência aqui, ela abre espaço para buscar um nível de preço um pouco mais acima, que seria de topos anteriores do gráfico mensal, a gente já olhando um pouco mais para a região aqui vai de R$ 34,00 a R$ 35,00. Olhando aqui agora para Pomo 4, ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Para mudar a tendência dela de curto prazo, ela teria que retornar para baixo do patamar de 7,48. Ela fechou hoje praticamente estável, mais 0,13% em 7,98. Já vai deixando algumas sombras superiores nos últimos três pregões, na formação aqui dos candles, das barras. Isso é um sinal de perda de força no movimento de subida. E
ela se encontra num nível de resistência muito relevante, que é esse topo aqui, ó. Então, como é que ela chegou lá? Ela veio, fez uma lateralização aqui de 3 semanas em cima das médias, voltou a ter um movimento de subida e chegou nessa resistência aqui na faixa dos R$ 8,12 até um patamar de 8,29. Pode subir um pouco mais ainda? Até pode, mas entrar comprando ela nessa região de resistência, já depois de um movimento maior do gráfico diário e ainda mais fraco, não seria o ativo que eu olharia para compra nesse momento. Então, eu teria que ter uma correção um pouquinho maior no gráfico diário, ficar de lado aqui, para depois gerar um sinal de fundo ali acima, pelo menos num patamar de R$ 7,70. Ou mesmo pelo gráfico semanal, dar uma patinada aqui na região de resistência, lateralizar, ficar algumas 3 semanas aqui de lado, para depois gerar um sinal mais relevante para cima. Mas é um ativo que o meu olhar ficaria mais para compra após um processo um pouco mais limpo de correção. Tesla, TSLA 34, a ação fechou o pregão, a ação não, a BDR fechou o pregão de hoje, essa BDR aqui da Tesla, que é TSLA 34, fechou com alta de 3,71% em 53,41. Qual o cenário gráfico que nós temos nesse momento para a Tesla olhando para o curto prazo? Um cenário de indefinição, porque ela quebrou aqui uma leve estrutura de alta quando ela veio para baixo desse nível de preço aqui desse fundo. Então aqui ficou com viés de baixa. Pregão de hoje, apesar de ter sido de alta, não fechou acima de nenhum nível de resistência, só fechou o gap de baixa. Então, para que ela demonstre mais força por passos compradores e volte, de repente, a apresentar algum cenário mais positivo para a entrada, seria ela retornando para cima ali na região em torno dos 55,70 e passando a proporcionar sinal de alta acima desse nível de preço, que seria algo assim, ó, ela veio aqui para cima, ela deveria ter gerado sinal de alta acima das médias aqui, acima, gerando o pivô de alta ou fundo ascendente acima desse patamar, mas não conseguiu. Ela não conseguiu nem ficar ali acima, ó, mais do que um pregão acima dessa região aqui, ó, fechou uma vez acima e já voltou para baixo. E olhando para um prazo maior, mensal, tá um pouco mais ali para indefinida, dentro do movimento de subida, brigando ali com a média, entra naquele momento justamente de indefinição da tendência. De curto ou mesmo de médio prazo, a tendência está um pouco mais indefinida, dá para ver pelo gráfico semanal, as médias andando mais de forma lateral, de uma forma mais horizontal, média aqui do gráfico semanal. Então, nesse momento, não é um ativo tão interessante para as posições aí, seja de compra ou mesmo de venda. Arriscando um pouco mais, eu já mencionei como é que seria para compra, para venda seria ela ficando mais 2 pregões aqui mais fraco de subida e gerando um topo descendente aqui para arriscar alguma posição de venda. Olhando agora para a CXSE3, fechou o pregão de hoje com queda de 0,34%, que é Caixa Seguridade, em R$ 14,74. É um sinal de baixa em cima de uma região de resistência. A ação quebrou a sua estrutura de baixa, então ela anulou a tendência de baixa, mas proporcionou sinal de baixa justamente após fazer essa reversão de tendência. Oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou em 14,75, aumenta a probabilidade de voltar a cair, apontando para um suporte na faixa dos R$ 14,38. O que seria bom para compra nesse ativo? Para quem está comprado, aqui é um ponto de stop, é uma alternativa de colocar stop aqui. E para quem está de fora, eu olharia mais para a entrada acima dessa região aqui, ó. Ou seja, acima, entrada para compra acima da região de R$ 14,80 a R$ 15. Se passar a proporcionar sinalizações de alta no gráfico diário, voltou com força aqui para cima e sinal de alta acima desse patamar, é um rastro, é um indício de força, é um cenário que apoia mais compra e, consequentemente, com melhor relação risco-retorno. Klabin, KLBN11, também anulou tendência de baixa. Aqui tem aqui uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário. A tendência então ficou indefinida com viés de alta no curto prazo para a Klabin. Ela fechou hoje com boa alta de 2,87% em 18,99. Com esse movimento, até foi mais forte do que, primeiro, mais forte do que o movimento de reversão de Caixa Seguridade, né, de CXSE3, porque aqui a gente teve o ativo vindo para fechar acima dos topos anteriores, o que não aconteceu lá com o CXSE3. Aqui fechou acima dos topos anteriores, parou agora na resistência, na região de resistência que está aqui na faixa dos 19,08 até um patamar de 19,20. Acima disso teria 19,43 como resistência, até 19,64. Mas o fato agora é algo semelhante que eu comentei ali na CXSE3. Lateralização do preço, correção, sinal de alta acima de um patamar de 18,65 preferencialmente, vai ficar muito mais interessante para arriscar compra de swing trade nesse papel.
Quem tiver comprado tem a opção de colocar um stop um pouquinho mais bem protegido, abaixo dos R$ 18,46. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês nessa análise de hoje. Lembre-se de deixar aquele like, aquele joinha aqui pra gente na análise, agradeço demais. Comente aqui embaixo qual ativo que você quer que eu analise na análise de fechamento do pregão desta quinta-feira aí, dia 3. É isso, um grande abraço e até a próxima.